Fala galera, hoje a gente vai aprender como se proteger dos manipuladores. Manipuladores que são aquelas pessoas que ficam distorcendo a realidade, que tentam convencer a gente a trabalhar a nossa intenção a favor deles através de elementos antiéticos, falhas morais. Então essas pessoas, para poder a gente se proteger delas, a gente precisa saber quais são as técnicas que elas se utilizam. E hoje a gente vai analisar um cara que eu gosto muito, um personagem que eu gosto muito, que é esse carinha aqui, ó, Coringa. Um dos maiores manipuladores da história dos quadrinhos, um personagem totalmente focado no controle, na manipulação. E o engraçado é que ele foca na manipulação, no controle, mas assim como ele diz, ele é um servo do caos. Então, entender essas técnicas que os manipuladores se utilizam faz com que a gente se proteja dessas pessoas, e se protegendo delas a gente consegue verificar isso durante o discurso. Essa pessoa falando, você consegue verificar essas falácias e provavelmente você vai entender que você é quem está falando a verdade, que você é quem tem razão. Se a pessoa está buscando se utilizar de determinadas técnicas, está tentando interferir na sua emoção, descontrolar você, quem está na vantagem é você. E é nessa hora que a gente percebe que essa pessoa é um manipulador. Então aí, como a gente está falando de manipulação, eu vou pegar aqui um arquétipo, um personagem que tem o ideal de manipulador, as características ideais de um manipulador. E aí esse carinha aqui, ó. E aí eu trouxe para vocês uma cena que a gente vai analisar, uma cena icônica de um dos atores que fez o Coringa, que interpretou o Coringa, que ao meu ver é um Coringa quase que perfeito, que é o Heath Ledger. Não sei se fala o nome dele assim, né? Que ele interpreta essa cena de forma primorosa, mostrando a capacidade de manipulação do Coringa, onde ele tenta convencer o Harvey Dent, que é o Two-Face, né, de que ele está no caminho errado, que ele está a favor da justiça, e a justiça para o Coringa, ela é antinatural, o caos é que é natural. E aí ele tenta, vocês vão ver que ele tenta isso de várias formas, assim, ele tenta defender essa ideia de várias formas, praticando essas falácias, essas falhas no discurso, que são técnicas imorais, inclusive, que a gente pode até debater um pouquinho sobre o que seja essa moral, né? O que é liberdade, que ele fala um pouco no discurso dele sobre liberdade. O que é essa liberdade? O conceito de liberdade é subjetivo, é de acordo com o capital cultural de cada um, é de acordo com a cultura que cada um absorve no seu meio, no seu cenário. Não existe verdade sobre isso, absoluta, né? Então fica com a cena aí, vamos assistir junto e aí vamos comentar, vamos analisar ela completa. Carim, 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 carim. Pum. Oi. Sabe, eu não quero que haja ressentimentos entre nós, Harvey. Quando você e... Rachel foram sequestrados, eu estava sentado na gaiola do Gordon. Eu não detonei os explosivos. Seus homens, seu plano. E eu lá tenho cara de quem faz planos. Você sabe o que eu sou? Eu sou um cão atrás de carros. Eu não saberia o que fazer se pegasse algum. Entende? Eu só faço as coisas. A máfia faz planos. Os tiras fazem planos. O Gordon faz planos. Eles são cheios de planos. Esquemas para controlar o mundinho deles. Eu não planejo nada. Eu tento mostrar a quem segue planos como são ridículas as tentativas deles em controlar tudo. Então, quando eu digo... vem cá. Quando eu digo que o que houve com você e sua namorada não foi nada pessoal, você sabe que eu digo a verdade. Foram os planejadores que botaram você aqui. Você planejava, tinha planos e... olha onde veio parar. Irmãos! Eu acabei de fazer o que eu faço melhor. Eu peguei o seu planinho e virei ele contra você. Veja o que eu fiz nesta cidade com alguns barris de gasolina e umas balas. Quer saber? Sabe o que eu notei? Ninguém se apavora quando o plano corre de acordo. Mesmo que o plano seja horripilante. Se amanhã eu disser à imprensa que, por exemplo, um arruaceiro vai levar um tiro, ou um caminhão com soldados vai explodir,
Ninguém entra em pânico. Porque faz tudo parte do plano. Mas quando eu digo que um prefeitinho qualquer vai morrer, aí todo mundo perde a cabeça. Introduza um pouco de anarquia. Perturbe a ordem vigente e então tudo se torna um caos. Eu sou um agente do caos. Ah, e sabe, a chave para o caos é o medo. Linguinhas. Você vive. Uhum. Você morre. É assim que se fala. Wayne. E aí, curtiram? Então, agora vamos analisar as nuances dessa cena. Mais uma vez, a gente não tá aqui tentando analisar a parte do cenário, dos gestos. A gente vai analisar o discurso por si só. Não vai analisar nem a interpretação do ator, dos atores no caso, mas vai analisar o discurso por si só e quais são as falhas desse discurso do Coringa, no caso. O primeiro sinal que o Coringa dá de falha no discurso é o apelo que ele dá à emoção. Então, o Coringa, ele tenta provocar uma resposta emocional diversas vezes no Harvey. Por quê? Porque o Harvey, ele tá deitado, ele tá inclusive sedado, né? Ele tá recebendo morfina, provavelmente tá recebendo morfina porque tá com o lado do rosto todo queimado e aquilo ali, a exposição ao ar deve estar dando a ele dores muito fortes. Então ele tá sedado, ele tá fraco na cama do hospital. Tá amarrado, inclusive, por conta disso, por conta do descontrole que a dor dá. Então o Coringa, a partir daí, ele já chega do lado da cama, provocando essa vulnerabilidade. Ele tá vendo que o Harvey está num estado emocional de vulnerabilidade, angustiado, porque acabou de perder a noiva, Rachel, né? Como caso vocês tenham assistido o filme, Rachel estava noiva dele, na iminência de ficarem noivos e casarem. E aí acontece isso, né? Num plano do pessoal que está contra a promotoria, que inclusive Coringa está envolvido, matam a Rachel e provocam isso de queimar um lado do rosto inteiro do Harvey. Então, vocês percebam que na cena ele toda hora está provocando, ironizando, fazendo piadinhas, apelando à emoção de Harvey para que ele se descontrole, para que ele saia da razão. E ao sair da razão, você fica com a mente aberta para a manipulação. Você fica fraco para a manipulação, porque o seu sentido lógico se perdeu, suas conexões se perderam. Essa é a primeira estratégia manipulativa dele, a parte do apelo à emoção. Ele tenta toda hora puxar o Harvey para a parte do caos, para defender que aquele caminho que ele escolheu não é o correto. Caso o Harvey estivesse num tribunal, por exemplo, ele estaria com argumentos técnicos, teóricos de sua área, né, da área do direito, tentando argumentar. Mas como ele está descontrolado, sentindo muita dor, numa situação, num cenário de vulnerabilidade, de ter perdido a sua noiva, ele fica apto à manipulação. Então, antes de a gente encontrar, ou antes de a gente perceber que está sendo manipulado, encontrar esse manipulador e perceber que está sendo manipulado, a gente tem que olhar para dentro da gente. Em que situação eu estou? Eu estou numa situação confortável, de força? Eu estou numa situação
em que eu tenho um pensamento lógico coerente. Geralmente, quando estamos no desconforto, provocamos ansiedade, provocamos meio que um estado irracional. A gente não está fazendo conexões racionais para poder se defender. E é aí que o manipulador entra. Ele entra em nossa vulnerabilidade. Então esse apelo à emoção é feito pelo Coringa de forma intencional. Ele está ali para provocar realmente que o Harvey saia de seu raciocínio lógico, porque ele é um promotor famoso. Inclusive a cidade de Gotham coloca ele como o Cavaleiro Branco. O Cavaleiro Branco, que é um estereótipo, um arquétipo de herói, né? Daquela pessoa que vai salvar as pessoas do caos, da desordem. E aí o Coringa vem para poder provocar essa emoção dele, tirar ele desse centro, dessa centralidade da razão, para se fazer convencer. O outro argumento que a gente pode ver também é a contradição. Então, no argumento de contradição, o Coringa começa a questionar as crenças do Harvey, do indivíduo ao qual ele está falando, né? Quer saber? Sabe o que eu notei? Ninguém se apavora quando o plano corre de acordo. Mesmo que o plano seja horripilante. Se amanhã eu disser à imprensa que, por exemplo, um arruaceiro vai levar um tiro, ou um caminhão com soldados vai explodir, ninguém entra em pânico. Porque faz tudo parte do plano. Mas quando eu digo que um prefeitinho qualquer vai morrer, aí todo mundo perde a cabeça. Ele começa meio que a provocar e dizer assim: o que é essa justiça que você tanto defende? Se não a ilusão. Nesse mundo caótico, o caos é que é o natural. A justiça é uma tentativa de controle simulada. É o caos que domina, o caos puro. Sem conceitos de justiça, sem conceitos de injustiça. A pureza é a desordem. É isso que ele defende. E ao fazer isso, ele numa situação, Harvey, em uma situação de vulnerabilidade, não consegue nem ter argumento para falar sobre o que é justiça e o que não é. Vejam bem, um cara que é treinado desde cedo para ser um arquétipo de justiça, para ser um ícone da justiça, é desarmado pela dor física e psicológica. E isso é aproveitado pelo manipulador, no caso o Coringa. Ele se aproveita disso, tira ele de sua centralidade, de sua formação, de, como diria Bourdieu, do seu capital cultural. Ele é descentralizado do seu campo, é feito de forma agressiva, retira as armas que ele tem. O que são essas armas? São os seus argumentos sobre o que é justiça, sobre o que é desordem, sobre o que é injustiça. Ele se perde, tanto é que vocês perceberam, ele fica calado e só o Coringa fala. Então, a outra falácia, a outra técnica que ele se utiliza para poder atacar o Harvey, não sei se vocês também perceberam, que é a manipulação psicológica. A manipulação psicológica que, inclusive, é uma irmã desse apelo à emoção. E essa manipulação psicológica, ela é feita de forma sutil. Vocês percebam nos gestos, isso a gente vai analisar mais tarde. Em outros momentos vamos analisar. Mas vocês percebam nos gestos, no toque, no olhar, ele tenta corroer a sanidade de Harvey a todo momento. Ele meio que enfatiza também o poder da escolha do Harvey. Aí vocês percebam a ligação. Ele começa a contradizer as crenças de Harvey, questionar as crenças num cenário em que ele está vulnerável, que ele não tem suas ferramentas para contra-argumentar essa manipulação do Coringa, e isso faz com que Harvey comece a duvidar. Ao começar a duvidar, Coringa vem e mostra a possibilidade da liberdade de escolha do outro lado, que contradiz toda a sua cultura, todos os seus aspectos em que ele foi treinado, que é a questão da justiça. E aí vem a manipulação psicológica, de dizer assim: Harvey, você tem uma escolha. Você foi treinado por esse caminho, mas existe outra possibilidade. A outra possibilidade é o caos. Ele sugere que o Harvey ele pode encontrar uma liberdade na aceitação desse caos. Por quê? Porque a defesa do argumento do Coringa está em que a justiça é controle. A justiça é um esforço do ser humano para ter controle sobre um mundo caótico. E quando você se esforça, você perde energia.
O esforço cansa. Lutar pela justiça, lutar pelo bem, cansa, né? Isso cansa. E aí, por ele estar numa situação de vulnerabilidade, cansado, esse é o argumento do Coringa. É aí que ele capta essa vulnerabilidade. É aí que ele vai na manipulação. Ele diz, você está cansado. Venha para o meu lado, que é onde tem a liberdade. Você não vai precisar tentar controlar nada. Inclusive, ele fala do status quo, né? Ninguém... quando morrem soldados, por exemplo, quando morrem soldados de uma guerra, os soldados, a sociedade espera que eles morram. Eles estão lá para morrer por uma determinada causa. Isso é a ordem do que é uma guerra, né? Mas quando você vai e mata um prefeito, esse é o seu argumento. Quando ele mata um prefeito, o caos impera, porque você perturba essa ordem. E aí é que ele vai nessa questão da fraqueza da ordem. A ordem é uma tentativa do controle. E aí ele entra com o caos. Só que aí é que tá. A gente pode partir para a ideia da argumentação centrando-se num filósofo chamado Immanuel Kant. O Kant, em sua crítica da razão pura, vai nos dizer que a lógica, a tentativa de racionalizar os processos da natureza, faz com que a gente busque um certo controle racional. E esse controle racional é sim uma tentativa de liberdade, porque fazer o que não se quer é a real liberdade. É a real liberdade da escolha. Você não vai sempre escolher o prazer. Quando você tem razão, quando você desenvolve a capacidade de aceitar a racionalidade, você desenvolve a capacidade de admirar a racionalidade, admirar essa evolução que nós tivemos em nossos cérebros, né? De perceber as coisas e racionalizar o nosso dia a dia, a nossa vida. Isso nos dá a escolha de ir para a disciplina, a escolha de buscar algo que vai de encontro ao nosso comportamento animal. Somos animais, mas nos distanciamos dos animais pela nossa racionalidade. Então, defender a justiça não é ser antinatural, é estar naturalmente tentando controlar através da evolução do nosso organismo, do nosso cérebro, né? Tentando controlar, tentando estar em uma posição de conforto que nos facilite a vida. Outra questão da manipulação, outra técnica que o Coringa se utiliza também é a ironia, o humor negro. Ele faz piadinhas, vejam que tipo estão entrelaçados, né? O que foi que a gente já viu? A gente viu o apelo que ele dá à emoção, viu uma manipulação psicológica, viu contradições dele meio que fazer com que o Harvey não aceite suas próprias crenças, né? Que ele não acredita em suas próprias crenças. E a ironia e o humor negro. Percebam que a todo momento ele diz assim, o Coringa diz assim, você está no caminho da justiça, esse tempo todinho defendendo a justiça, mas olha aí onde você está agora. Onde você parou, né? Então isso é a tentativa de descontrolar ele psicologicamente, de apelar para a emoção, se utilizando de ironia, se utilizando de humor negro. Veja que ele fica rindo, veja que ele tipo toca na mão dele como se dissesse assim, ô coitadinho, você é um coitadinho, você está no caminho errado, eu que estou no caminho certo. Você se esforçou demais e não chegou onde você queria. Vá para a liberdade, né? Vá para o caos, sempre tentando convencê-lo disso. Ele faz piadas sobre a situação dele, ele mistura elementos cômicos com a sua retórica perturbadora. Então ele cria uma atmosfera desconfortável e perturbadora, o que já salienta ainda mais aquele cenário de desconforto. O Harvey está ali sedado, amarrado a uma cama, com o lado do corpo totalmente queimado, do rosto, no caso, totalmente queimado. Ele incentiva mais ainda esse descontrole. Só que isso também é uma falácia, também é um erro, é uma tentativa de argumentar contra a moral, contra a ética, porque ele não está provocando, ele não está tentando convencer Harvey somente pelo seu argumento lógico. Ele está provocando situações de vulnerabilidade para facilitar a absorção, a intenção dele de fazer se absorver na percepção do outro. Então ele está provocando isso a todo momento, através de piadinhas, de ironias. Então é aí que a gente capta que geralmente numa situação dessa, ele se utilizando dessas técnicas, a gente percebe que Harvey é que está com a razão. Que não é o caos que é a verdade, não é o caos que é o que nos faz bem no mundo, no nosso mundo.
na sociedade em geral. O que nos faz bem é a justiça. Tanto é que o manipulador está se utilizando de técnicas para tirar do controle racional do outro. Então isso vai prejudicar, vai afetar a ética, a moral, num determinado momento, e tentativa de convencimento através de argumentação. É uma argumentação falha. Então, o manipulador, ele busca elementos de trapaça, elementos que ferem a ética, ferem a moral. Ao perceber isso, quando ele está trapaceando, no sentido dele estar provocando apelos à sua emoção, apelos psicológicos, quando ele estiver com argumentos não tão sólidos, argumentos vazios, é aí que você percebe, é aí que você defende. Você demonstra que você pode jogar isso na cara dele, inclusive. Dizer assim, você está tentando apelar à minha emoção. Argumente de forma precisa, de forma lógica. Não tente me provocar não, porque você não vai conseguir me perturbar. Eu estou bem. Eu sei das minhas crenças, eu estou posicionado sobre... Eu acredito nisso que eu estou falando, entendeu? Aí que você vai tentar se defender. E esse canal é para isso. A gente está aqui para tentar facilitar com que você perceba essas vulnerabilidades do manipulador com relação à lógica, com relação ao raciocínio argumentativo, com relação à coerência entre as suas ideias. Eu tô aqui para te ajudar e a gente vai fazer isso durante vários episódios, várias análises. Então fica por aqui, me acompanha nas redes sociais e até o próximo vídeo.